pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Stephanie, sou professora de História e durante esse tempo a gente vai se aventurar pela história juntos. Então vem comigo, tira a preguiça de lado que a gente vai conhecer algumas coisas bem legais. Antes disso, é importante a gente saber que tudo aquilo que a gente for trabalhar tá lá no nosso livro didático, certo? Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre outros lugares e outras histórias. Tá lá no primeiro volume do livro didático de história de vocês. Bom, a gente já tá falando sobre isso, lugares, histórias, e a gente vai falar sobre os deslocamentos humanos, que é quando as pessoas se mudam de um lugar para o outro. É importante saber que isso sempre aconteceu. Desde o começo da humanidade, as pessoas elas já se deslocavam por diferentes motivos, como por exemplo, ir em busca de alimentos, segurança, enfim, diferentes coisas aconteceram, tanto que o mundo todo foi povoado, porque as pessoas se deslocaram. Então isso sempre aconteceu, é algo que acontece desde a pré-história, e isso ainda acontece nos dias de hoje, por outros motivos, por diferentes motivos. E a previsão é que isso continue acontecendo. Para esses deslocamentos, a gente chama de migrações, ou seja, migrar é se deslocar, é mudar de local. Isso é bem importante da gente lembrar. E para as pessoas que mudam de locais, a gente chama de migrantes, ou seja, a gente vai falar sobre migrações e sobre os migrantes. Além disso, é bem importante a gente lembrar que existem as migrações internas e as migrações internacionais. Migrações internas acontecem quando a gente se muda de um estado para o outro, de uma cidade para outra, mas dentro de um mesmo território. E as migrações internacionais são migrações entre um país e outro país, ou seja, eu saio daqui do Brasil e vou para os Estados Unidos. E isso é uma migração internacional, porque eu estou mudando, de local, mudando de país, tá? Isso é bem importante da gente lembrar. Mas além disso, existem algumas outras palavrinhas presentes nesse conceito que é importante a gente lembrar e ficar bem fixo e bem fresquinho na nossa memória. Vamos lembrar? As pessoas, elas deixam o país de onde que elas vivem, o lugar onde elas estão vivendo, e elas vão morar nesse outro país, elas são emigrantes, com o E. Mas quando elas chegam nesse novo país, por exemplo, quando eu saí do Brasil, e quis morar, sei lá, nos Estados Unidos, eu me torno uma pessoa emigrante. Mas a partir do momento que eu chego naquele país, eu sou um imigrante, com o I. E é bem importante a gente lembrar disso. Então, os conceitos são: migração significa deslocamento, migrantes são as pessoas, migrações internas são aquelas que acontecem no mesmo território, no mesmo país, de estado para estado, de cidade para cidade. Migrações internacionais é de um país para o outro. Quando eu saio do meu país e vou para outro, eu sou um emigrante, e quando eu chego naquele país, eu me torno um imigrante, com I. E por que as pessoas se mudam, Existem diferentes fatores, diferentes motivos. E a gente vai listar aqui 3 principais fatores. Existem os fatores naturais, quando, por exemplo, algum território sofre inundação, muita chuva, terremoto, tsunami, esses fatores naturais, da natureza, e levam as pessoas a terem que mudar de local, Muitas vezes isso acontece no nosso mundo, é comum acontecer, infelizmente, e as pessoas elas têm que se tornar imigrantes. Além disso, existem os fatores econômicos. Muitas pessoas mudam, se deslocam para ir em busca de melhores condições de vida. Melhores condições de emprego, de trabalho, às vezes de estudo, São motivos que acontecem, às vezes uma pessoa vai estudar num outro país, numa outra cidade, num outro estado. Enfim, os fatores econômicos também influenciam na decisão das pessoas de mudarem de local, ok? E também existem fatores políticos, que é quando as pessoas elas têm que, mudar de local, infelizmente, por causa de desentendimentos do governo, guerras, conflitos políticos que envolvem governos, estados, enfim. Tudo aquilo que for do âmbito político também interfere e acabam levando pessoas a se mudarem e a irem para outros lugares, E as migrações acontecem, como vocês já perceberam, há bastante tempo. Mas agora a gente vai falar de uma migração que está lá no livro didático de vocês também, que é a questão dos imigrantes japoneses aqui no nosso país. Eles chegaram aqui no ano de 1908. E eles chegaram a bordo de um navio chamado Kasato Maru. Vamos dar uma olhadinha nesse navio? Bom, aqui tem a imagem desse navio quando chegou aqui no nosso país. E esses imigrantes japoneses passaram 52 dias no mar para chegarem aqui. Por que eles vieram para cá?
Essa época, o Brasil, né, tava precisando de imigrantes, de pessoas. O país começou a fazer propaganda no mundo todo para as pessoas virem trabalhar aqui, nas produções de café e tantas outras coisas, né, da área da agricultura. Então vieram esses imigrantes para cá para trabalhar no nosso país. Isso faz parte da nossa história, né? Por isso que hoje em dia a gente tem uma cultura tão diversificada, porque o nosso país é formado por diferentes culturas e diferentes pessoas de diferentes lugares. Aqui tem uma foto também que a gente pode dar uma olhadinha nisso. Tá vendo quanta gente aqui, né? A gente consegue perceber isso. Quantas pessoas vieram nesse navio, quantas pessoas cabiam. E passaram longos 52 dias, por aí, né? Viajando pelo mar. Imagine, você aguentaria passar 52 dias no mar? Não sei, hein, pessoal? Mas, enfim. Agora que a gente já entendeu isso, né, a questão dos migrantes, entendeu as palavras, que são um pouquinho confusas, mas que dá pra gente pensar, o desafio pra você fazer é que você pesquise na atualidade, né, pode usar a internet com a supervisão de um adulto, ou também jornais, revistas, motivações para as pessoas mudarem. Lembrando que a gente deu 3 exemplos aqui. Fatores políticos, fatores econômicos e fatores naturais. Além disso, tem outras coisas que levam as pessoas a se mudarem, né? Mas geralmente tá ligado a isso. A uma proposta de emprego, ou se acontecer algum desastre natural no lugar onde você mora, ou também uma questão, né, questão política. Então a ideia é que você vá pesquisar isso e que você monte um cartaz explicando esses motivos, explicando por que atualmente as pessoas têm se mudado, o que tem acontecido no mundo. Lembrando que migrar é um direito de todo ser humano e que a Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta isso, que todo mundo tem o direito de migrar e se deslocar pelo mundo. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima aula e eu espero que você faça esse desafio, hein? Dá uma pesquisada lá que vai ser bem legal. Tchau!